Você está ouvindo o podcast Estudar Direito pelo Mundo. Neste podcast você aprenderá com Klaus como você pode alcançar o sonho de realizar seu mestrado em Direito fora do Brasil. Envie suas perguntas e depoimentos no Instagram @klauslau. Estamos começando aqui mais uma live, podcast, vídeo para o YouTube, enfim, para todas as plataformas aí onde o Klaus Law e Estudar Direito pelo Mundo estão. E hoje eu vou falar com o Dr. Adler Martins, falando sobre questão de contratos de pesquisa e seus detalhes, também sobre remessa e questões tributárias relacionadas ao envio de dinheiro para o exterior. Então tenho certeza que esse tema hoje vai ser muito interessante. Eu estou bem animado já para aprender sobre os detalhes aí que estão relacionados aí à questão de envio de dinheiro, a questão dos contratos de pesquisa também. São todos pontos aí que são bem importantes para quem deseja fazer um mestrado no exterior, para quem está pensando já em estudar direito fora do Brasil. Então, tô animado demais, hein? Aí, doutora, boa tarde. Que bom que você acha o tema bom. Eu tô bem animado mesmo para falar sobre isso, porque eu acho que vai ser uma questão bem interessante, assim, que muita gente já me perguntou. Eu fiquei muito feliz por trazer um tributarista aqui que vai poder falar sobre esse tema, né? Boa noite, tudo bem? Tudo jóia! Opa, muito obrigado, doutor, pela disponibilidade aí, pela vontade de participar aqui comigo hoje. É um tema super bacana. É um prazer. Que legal, que legal. A gente está super animado aqui para ouvir um pouco do que você tem para compartilhar conosco, né? E ainda mais em uma semana aí que o tema de remessas para o exterior, de tributação aí, está muito quente, né? Por conta da questão Ativou relacionada muito, a né? transformais, né? É verdade. Essa semana o tema foi forte, né? Sim, exatamente, exatamente. Alguns dias atrás compartilhei aqui nos stories a breve live que você fez falando, né? Esclarecendo aí alguns pontos importantes. Mas com certeza tenho certeza que se alguém tiver alguma pergunta aí, o Dr. Adler é uma pessoa aí que com certeza vai conseguir ajudar nesse sentido. Então, para a gente começar, queria saber se você pode, né, por favor, começar apresentando-se um pouco, né, e falando um pouco sobre a sua carreira como advogado internacional, né? Eu acho que é algo que muitas pessoas pensam em quando elas estão pensando em fazer um mestrado no exterior também, não é mesmo? Claro. Meu nome é Adler Martins, eu sou da UFMG, formado aqui em Minas Gerais. Desde o início da faculdade eu queria entrar na área internacional. E um grande marco que eu acho que ajudou demais foi participar de uma competição internacional de arbitragem. No caso, eu participei inicialmente da Wismut, que é uma competição que acontece todo ano na Áustria. É muito interessante, tem um caso assim, muito parecido com um caso real. Eles entregam lá aquele calhamaço de papel e você tem que ir lá defender o cliente. É tanto acusar quanto defender. Você monta um time e participa das duas posições. E tem um pessoal do mundo inteiro, é uma coisa de alto nível. Nas faculdades europeias, tem até matérias na faculdade só focadas em participar dessa competição. Aqui no Brasil ainda é bem incipiente, apesar que agora já tem uns grupos aí, que tem quase 10 anos de participação em competições, né? Mas realmente foi um divisor de águas, uma coisa muito interessante. E eu também sempre procurei participar de câmaras de comércio, dessas discussões novas, né? Quando começou essa coisa de BRICS, por exemplo, eu estudei muito o assunto para verificar a adequação legal. Essa parte de Bitcoin também, já montei vários projetos. Eu advogo mais, não sou da área especialmente acadêmica, embora sempre tenha dado algumas aulas de pós-graduação nessas áreas bem específicas, né? Assim, contratos internacionais, planejamento tributário internacional, que é o que nós vamos falar hoje um pouco, né? Até, inclusive, dei uma vez uma aula na São Camilo sobre uma coisa que está muito em voga agora, que são os regulamentos da Anvisa para importação de medicamentos. Bem antes de tudo isso, era bem outro cenário. É uma área muito interessante, está crescendo muito. Eu recomendo que as pessoas que querem estudar no exterior se foquem para essa área de negócios internacionais em geral. Você tem software, tem importação, investimentos estrangeiros, empréstimo no exterior, desenvolvimento de tecnologia, toda a parte de planejamento tributário internacional, tudo isso tem crescido demais. E no Brasil, infelizmente, ainda é bastante fraco. A pessoa tem que buscar mesmo literatura estrangeira ou um curso no exterior para se atualizar. Perfeito, obrigado, doutor. Já queria convidar para todo mundo seguir ele aqui no Instagram, né? E já adianto que se vocês começarem a ver os stories deles, vocês vão tirar tanto print que vai ocupar toda a memória do celular. É tanta informação relevante, né? Sempre nos stories ele faz aí várias análises. Essa semana teve algumas análises ali da lei da Pfizer, né? Então, muita coisa interessante, muita área muito legal. Sempre abrindo umas caixinhas aí também para a gente poder fazer nossas perguntas, né? Então, queria recomendar realmente para vocês. Maravilha, muito obrigado.
Imagina. Então, vamos entrar aqui nesse papo falando então sobre as remessas para o exterior, sobre dinheiro, né, doutor? Primeiramente, para quem gostaria de ir para o exterior, né, de quem vai fazer um mestrado fora do Brasil, qual que é o primeiro passo antes de sair aqui ainda no Brasil? O que eu devo fazer para ter certeza que eu vou ter acesso, por exemplo, ao meu dinheiro lá, enfim, que eu consigo movimentar de conta bancária, pensando aí num mestrado de curto prazo, né, onde eu não quero sair do país definitivamente ou alguma coisa nesse sentido. Pois é, eu já fiz várias lives esse ano até sobre a questão da declaração de saída, que quando a pessoa sai do Brasil, normalmente vai ficar mais de um ano fora, né? Essa pessoa que faz isso, ela tem que declarar a saída e isso gera algumas mudanças na vida dela. Então, por exemplo, ela não pode mais manter a conta bancária normal dela no Brasil. Ela tem que ter uma conta especial de não residente. Isso é uma mudança bem importante. Agora, se você está falando de uma pessoa que vai a curto prazo, ou seja, vai ficar lá fora um ano, talvez, durante esse período volta ao Brasil, então ela não necessariamente tem que dar saída. Especialmente se a pessoa, às vezes, é funcionária pública, pede licença do serviço para fazer a pós, né? O mestrado acontece muito, ou a pessoa continua aqui trabalhando no escritório, mantém a empresa dela ativa e vai lá só estudar, também acontece. Aí, nesses casos, a pessoa não precisa fazer a declaração de saída, normalmente não. A não ser que ela fique mais de um ano ininterruptamente fora do Brasil, ou seja, sai agora e só volte aqui daqui 18 meses. Aí a situação é diferente. Mas nesse caso que a pessoa vai e volta dentro de 12 meses e não quer se mudar definitivamente, ela não precisa fazer isso. Se a pessoa não deu saída definitiva, o que ela tem que fazer? A gente tem que pensar em duas coisas. Primeiro, se ela vai precisar remeter dinheiro para gastar lá, ou seja, o que a gente chama de transferência de patrimônio próprio, ou se ela vai precisar, a partir do Brasil, ficar pagando ou a faculdade, o tuition, o boarding, né, a casa lá, o aluguel, a comida e tal, porque o Brasil tem tratamentos diferentes para essas coisas. E eu acho que eu poderia entrar aqui agora nessa parte tributária mais específica, né, que gera muita dúvida. Perfeito. Inicialmente, para começar, quando a pessoa vai mandar dinheiro fora do Brasil, ela tem várias opções. Então, ela pode usar o banco, que é o normal, vai no banco e faz uma transferência. Pode usar uma casa de câmbio. Hoje em dia você tem casas de câmbio tanto físicas quanto eletrônicas, né? E esses serviços aí, que são, na verdade, representantes cambiais ou casas de câmbio eletrônicas, que era o caso da TransferWise, né, que teve um problema, e também o remessa online, tem várias coisas desse tipo. Mas qualquer serviço que a pessoa for usar, a regulação é basicamente a mesma. Essa lei que eu vou falar aqui, essa lei tributária, é basicamente a mesma, ela não muda. O que muda é, na verdade, a conveniência. Alguns serviços são eletrônicos, você faz o cadastro rapidinho, é mais fácil de mandar, o banco às vezes é mais burocrático, mas a parte tributária é sempre a mesma. De modo que se a pessoa falar, não preocupa com tributação, tem que abrir o olho, alguma coisa está esquisita, entendeu? Sim. Porque a parte tributária, o meio de mandar dinheiro não modifica a parte tributária. Perfeito, tá bom? interessante demais, interessante. Eu pude acompanhar a sua live alguns dias atrás, né? Uhum. E eu lembro que você até comentou alguma coisa que o que talvez as pessoas acabam se equivocando quando elas vão enviar dinheiro para um familiar, alguma coisa assim, acabam não declarando isso corretamente, né? Então acho que é Claro, justamente claro. sobre isso que você está falando, não Isso é que nós mesmo? vamos falar, é isso mesmo. Por exemplo, a lei no Brasil, ela permite uma isenção tributária, você não paga imposto, quando você vai pagar, por exemplo, o tuition, né? Pagar a educação no exterior. Tanto a compra de livros, quanto o pagamento da própria faculdade. Você vai pagar o IOF, que é um imposto relativamente pequeno ali, né? Normalmente 0,38%, pequenininho, na hora da remessa. Mas se você vai mandar 5 mil dólares, 10 mil dólares para pagar o que eles chamam de tuition, né? Que é a matrícula, etc., você não paga imposto de renda retido na fonte. Então, o pagamento inicial, você pode fazer tranquilo. Não gera muita diferença. Onde que você tem uma diferença grande? É na parte, digamos assim, de hotelaria, dos outros serviços que você contrata lá. Porque, por exemplo, se você manda para sua faculdade 10 mil dólares de inscrição, né, ou de mensalidade, isso não é tributado. Mas se você manda mais 1.000 dólares, que é para pagar lá o aluguel, ou, né, a comida, aqueles outros serviços adicionais, essa remessa aí sim já é tributada. E é uma tributação alta, tá? É de 25%. Nossa. Então, é muito importante na hora de mandar dividir isso bem. Por quê? Porque às vezes a pessoa que está mandando não entende o que é e tributa tudo a 25%, aí a pessoa paga imposto a mais. É um horror. E também é o seguinte, em alguns casos é melhor você abrir uma conta no exterior ou uma conta internacional. Daqui a pouquinho eu vou dar a dica de como fazer isso. Sim. E você manda dinheiro para você mesmo e faz os gastos lá no exterior.
É melhor do que mandar daqui para o Brasil, especialmente essa parte de hotelaria, sabe? Eu estou chamando de hotelaria, mas vocês estão entendendo, né? É transporte, Sim, sim. hospedagem, essas coisas. Não necessariamente um hotel. Interessante, interessante. Pois é. Então, geralmente, então, quando acontece essa transferência da minha conta corrente aqui do Brasil para a minha conta internacional, como é de mim para eu mesmo, né? Uhum. Enfim, como é da própria pessoa, então não incide uma tributação adicional Você tem por só o conta IOF disso? O IOF é um pouquinho maior, mas Sim. é mais interessante do que pagar 25% de imposto de renda. Uma questão. Se a gente fosse assim, se fosse uma empresa, por exemplo, não faria diferença. Se a empresa mandar o dinheiro para uma conta dela no exterior e lá do exterior ela contratar um serviço de hotelaria, da mesma forma ela teria que pagar o imposto no Brasil, porque tecnicamente, Certo. né, é uma exportação. Agora, para a Uhum. pessoa física, isso é um pouco relativizado. Porque se você já levou o dinheiro, está no seu bolso, você está gastando para comprar um sanduíche ou para pagar 10 diárias de hotel, a Receita não vai controlar se é uma remessa ao exterior para fins de hotelaria, cobrar 25%. A não ser que seja uma despesa assim, absurda. Mas se for uma despesa de Uhum. pessoa física, não é o caso. E nem se for uma empresa também, aí tem um controle maior, tá? Eu estou sempre falando aqui o seguinte, uma pessoa física que manda dinheiro para o exterior para pequenos gastos dela mesmo, sem grandes excessos, ou sem ser uma atividade empresarial. Ela não vai mandar os funcionários dela e pagar o funcionário, sabe? Uma coisa bem individual mesmo. Uhum. Uhum. Sim, perfeito, perfeito. Faz todo sentido, ótimo. E aí, você havia comentado então que você vai dar também uma dica para quem pensa em fazer isso, né? Como que faria para abrir essa conta no exterior? Isso é um processo demorado? Já existem opções aqui no Brasil mesmo que eu consigo fazer antes de sair? Inclusive, mais recomendado eu fazer isso antes de sair, quando eu chego lá? Tem alguma Claro, diferença? claro. Vou explicar agora. É o seguinte, já tem várias instituições hoje, especialmente as chamadas fintechs, né, que são bancos eletrônicos, que permitem a abertura de uma conta normalmente nos Estados Unidos, mas você abre pelo aplicativo aqui no Brasil mesmo. O que eu conheço mais é o BS2, antigo Banco Bom Sucesso, que é baseado aqui em Minas, que ele lançou essa conta, eles chamam de conta internacional. Na verdade, é uma conta em outro banco dos Estados Unidos, né, que eles têm relacionado com eles, mas você faz o cadastro por aqui. E aí você consegue, da mesma forma, né? Não é realmente uma conta num banco brasileiro no exterior, isso não existe. É uma conta num banco americano, Uhum. mas que você consegue abrir o cadastro por aqui. E mesmo com valores relativamente pequenos, né? Porque qualquer pessoa que vá a Miami, por exemplo, consegue entrar lá e abrir uma conta num banco. Já foi Uhum. mais fácil, hoje é um pouquinho mais difícil, precisa de um certo documento lá americano, tipo um CPF, mas é tranquilo de fazer, dá para fazer. Agora, com essa comodidade aqui do BS2 e outros bancos também, hoje eu fiquei sabendo, parece que o Nomad Bank também oferece esse serviço. Você consegue abrir pelo Brasil. E aí você tem uma conta no exterior que pode fazer transações fora. Perfeito, É bem perfeito. Nossa, interessante, muito não é? conveniente mesmo. É Muito muito conveniente, com conveniente. certeza. O próprio TransferWise, que deu esse problema aí, ele tem um produto interessante que é uma espécie de cartão de crédito virtual. Mas aí esse produto não é o TransferWise, digamos assim, brasileiro. O próprio TransferWise Uhum. na Europa mesmo, ele oferece isso. Tem outros concorrentes que também oferecem. Seria uma espécie de cartão pré-pago, mas ele fica meio que na nuvem, assim. Você consegue Uhum. depois fazer transferências lá mesmo. É bem interessante. E os próprios cartões pré-pagos, né? Que o pessoal já conhece aqui bastante bem no Brasil. Você carrega e leva. Todas essas coisas trazem muita facilidade. O bom dessa conta internacional, né? Ou seja, uma conta americana vinculada à conta brasileira, é que, por exemplo, para quem ainda estiver trabalhando, é fácil você transferir seu salário do Brasil para essa conta no exterior e depois gastar fora. Né? Mais tranquilo. Se você gastar no cartão de crédito internacional, ainda morando no Brasil, você tem aquele OF alto, né, de 6%. Agora, se você transfere no Brasil para uma conta sua no exterior, o IOF é 1,1. É bem mais barato. Perfeito. Então dá Não, para perfeito. gerenciar melhor. Sim, nossa, isso é muito interessante, né? Já não basta a cotação do dólar ser, né, com Inflação essa grande subir, diferença, a é nossa verdade. falta de conhecimento pode fazer a gente gastar ainda mais, né? Então Ainda você acabou de mais. falar da questão da tributação dos 25%, aí mais esses, né, 6%. Então, essa falta de conhecimento tributário realmente pode fazer com que você perca aí metade do seu dinheiro, né? Dá para você Pesa perder bastante. um bom Porque se você dinheiro nisso. erra a tributação, né? E recolhe 25% quando é zero, que é o caso do tuition, da matrícula lá e das mensalidades, meu Deus do céu, é muito, né? É Um uma quarto do diferença que bem é uma diferença substancial, com enorme. certeza. E na verdade, esses 25, quando você manda, como eles são calculados por dentro, é uma forma de cálculo, tá, gente? Ao invés de você multiplicar por 25, você divide o 0,25. Dá quase 30, na verdade. Dá 28 e tantos, assim. Então, praticamente 30%.
Nossa, caramba. Chegou uma pergunta do Wesley aqui, ele falou, para abrir contas em bancos americanos necessita, dentre outros, um comprovante de residência americana. Como ficam essas contas abertas no Brasil? Não precisa, não. Vários bancos americanos abrem conta para estrangeiros, não residentes, realmente que não moram lá. O que eles têm pedido ultimamente é uma espécie de um Social Security Number, mas não é Social Security, fugiu o nome aqui agora, mas é uma espécie de um CPF que tem lá, que a pessoa tem que obter. Mas não, tenho vários clientes que abrem sem morar lá, sem ter o comprovante de residência. O que acontece é que nem todo banco quer o não residente pessoa física, né? Então eles meio que afastam. Mas tem vários bancos que têm apetite para isso, sim. Perfeito, faz sentido, né? E é o caso Né? do Nomads ali. Eu sou um dos clientes, Uhum. eu uso aqui os serviços deles e Bacana. recentemente eles lançaram até uma plataforma de investimento em dólar, enfim. Mas essa que era a ideia principal inicialmente, né? Ter uma conta no exterior, estando no Brasil, usando seu celular mesmo no Brasil, né? E de forma bem facilitada, assim, né? Muito rápido e facilitado. Então, como você falou, né? Ótimo. Tem bancos com fome para isso, né? Faz todo sentido. É que querem isso, é. Então, o Nomad é bom, o BS2, eu acho que tem outros aparecendo aí agora. Eu estou Ah, falando, é com claro, para a certeza. Eu creio que pessoa seja que uma tendência, né? tá naquela posição de estudante mesmo, né? É claro, para a pessoa Sim, que é sim. mais velha, investidor, tem 1.000 bancos nos Estados Unidos que querem o dinheiro dele, é só ele ligar. Estou falando aqui para uma pessoa que precisa só de uma solução pontual. Claro, claro, com certeza. Para quem ainda não está no ponto de abrir uma offshore, né? E Claro, procurar um exatamente. paraíso fiscal aí. Exatamente. Ah, perfeito, perfeito. Mas então, doutor, eu sei que você também preparou algumas coisas aqui para gente, e antes de passar para o tema aí dos contratos de pesquisa, os Uhum. contratos internacionais que são feitos aí na ocasião de receber uma bolsa, por exemplo, você tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar referente a essa questão das remessas de dinheiro ao exterior? Queria, na verdade, porque assim, a legislação tributária internacional brasileira não é muito organizada, ela vai mudando. Então, Uhum. aparecem umas exceções, assim, do nada, que eu queria mencionar aqui hoje, que são importantes, tá? Perfeito, perfeito. Então, por exemplo, se os pais da pessoa mandam dinheiro para ela, no caso ele é um estudante mais jovem, para ela estudar fora, essas remessas para manutenção da pessoa no exterior, desde que sejam de relativamente pequeno valor, também não são tributadas. Então, se o seu pai manda R$ 10.000, né, a sua mãe para você, para te manter no exterior, ele consegue fazer essa remessa sem a retenção de imposto de renda no Brasil. Então, Interessante. isso é uma coisa interessante. Agora, tem que ser remessa para manutenção é, de dependentes no exterior. Uhum. Se o pai, olha que loucura, se o pai faz uma doação para o filho que mora fora, a Receita tributa a doação. Na verdade, não tributa bem a doação, tributa a remessa de dinheiro. Então, se você for lá na casa de campo e falar assim, quero mandar R$ 10.000 para meu filho, não cobra nada. Uhum. Quero fazer uma doação de R$ 10.000, cobra 15%. Olha só. Entende? É uma coisa maluca, né? Quase Essa um cobrança que ITCMD aí na é, remessa. na verdade, a Receita nem poderia cobrar isso, tem uma grande discussão jurídica sobre isso, mas ela cobra e não é, se a pessoa não estiver disposta a entrar na justiça, ela vai acabar tendo que pagar. Embora é errado mesmo, tecnicamente errado, mas existe. Então, assim, tem que ter esses detalhes, né? Agora, se antes de você viajar, digamos que a pessoa mora em São Paulo, tem um limite de isenção de doação de mais ou menos ali R$ 64.000 por ano. Então, se o seu pai te doa 60 mil aqui e você leva os 60 mil para fora, não tem imposto também. Mas se ele te doar, você já estando fora, uma transferência internacional, já tem 15%. É um erro do sistema, né? Você vê claramente que não deveria ser assim. Mas são detalhes Sim. que acabam pesando bastante, Nossa, definitivamente, né? não é? E existe, assim, uma forma melhor, se é melhor, talvez, os pais fazerem a transferência direto para essa conta internacional, caso você tenha. Isso sempre vai ser mais conveniente. Talvez seja melhor passar para a conta brasileira. Isso faz alguma diferença ou a Isso, princípio não isso, faz? isso depende um pouco do momento da vida da pessoa. Porque, por exemplo, digamos que é um juiz. O juiz vai tirar uma licença aqui, ou às vezes até trabalhar à distância, e aí ele vai pagar tudo. Ele pode pagar os livros, as apostilas, o tuition, tudo a partir do Brasil. Digamos que ele mande lá, não sei, US$ 20.000 para pagar tudo de uma vez, sem Uhum. tributação. E depois ele abre uma conta internacional, recebe o salário dele aqui no Brasil, transfere para a própria conta no exterior. A operação toda vai custar uns 2,5% a 3%, porque é 1,1 de IOF e mais ou menos 1,5 aí de spread cambial, taxas, etc. É Uhum. perfeito, é isso aí. Agora, se é um estudante que vai trabalhar fora e depende dos pais, a situação é totalmente diferente. Por quê?
digamos que ele não consiga pagar tudo de uma vez, antecipadamente. Então ele tem que ir pagando aos poucos, né? Toda vez que vai sair dinheiro do Brasil para o exterior, ele tem que separar o dinheiro que vai para a faculdade, que é o tuition e livros, o dinheiro de manutenção de residente, que é o dinheiro que vai para ele lá, e se os pais aqui tiverem que fazer um pagamento direto de serviço lá, por exemplo, um transporte, especialmente no caso de transporte é muito utilizado, um pagamento de hotel, você pode ter essa tributação aqui de 25%. Então, depende muito de como a pessoa vai se organizar, sabe? Sim, Idealmente, sim, para ela pagar o mínimo possível, ela teria que receber o dinheiro aqui no Brasil, especialmente nesses estados que têm isenção de doação, e remete para a própria conta no exterior. Ou então, o dinheiro que sai do Brasil vai para ou manutenção de residente, que tem um limite ali relativamente baixo, ou então vai para pagar a faculdade, que aí não tem tributação, entende? Perfeito, faz Seria sentido. mais ou menos assim, né? Aí, em relação também sobre a tributação, é um tema muito rico, né? Por que eu falei no início que eu estou considerando que a pessoa não vai dar saída definitiva? É porque se a pessoa vai com algum tipo de visto que permite que ela trabalhe fora, digamos aqui, a pessoa o caso do juiz não é bom, mas digamos uma pessoa aqui que está fazendo mestrado no Brasil, quer fazer o mestrado de sanduíche, ou então acabou de formar no Brasil e conseguiu visto para estudar no exterior, e ela pode trabalhar às vezes 20 horas no exterior, não é muito comum isso, tem visto que a pessoa pode trabalhar. Se ela continua residente no Brasil e trabalha no exterior, esse salário no exterior que ela recebe, se for salário, tá, gente? Daqui a pouco eu vou falar da bolsa. Se for salário, ela tem que declarar no Brasil todo mês via o Carnê-Leão. Então, por exemplo, se ela ganhar lá 1.000 euros, porque como o câmbio está muito distorcido, se a pessoa ganhar lá 1.000 euros por mês, ou às vezes 900 euros, dá 6.000 reais aqui, né? É um salário muito acima da média, na verdade. Sim, a média do salário brasileiro está ali 2.500, 3. Então, ela tem que fazer o Carnê-Leão e recolher imposto de renda mensalmente no Brasil. Eu sei que a pessoa acha que não, ela fala, não, eu sou só um estudante, ganho muito pouco. Realmente, para lá é pouco, mas para o Brasil é muito. Interessante. Então tem que tomar esse cuidado. Isso até me lembrou de outro ponto, na verdade, né? Falando sobre questão de tributação e trabalho, necessariamente isso já vai entrar também nas questões dos acordos internacionais que a Previdência Social também tem? Ou isso seria já em outras relações de trabalho? Se a pessoa trabalhar mesmo, às vezes lá, sei lá, McDonald's, ou vai trabalhar na própria faculdade, na biblioteca, alguma coisa assim, ela provavelmente vai ter algum tipo de recolhimento lá da Seguridade Social, do INSS. Se for um país que tem um acordo ativo com o Brasil, esse recolhimento, esse tempo deve contar aqui no Brasil. Mas essa questão de acordo de INSS é um pouco complicada, porque são poucos países que o negócio funciona bem mesmo. Então, na Europa, acho que a Itália funciona bem, Portugal funciona bem, mas mesmo tem alguns países que têm um acordo, mas que o negócio não anda muito bem, sabe? Sim. Mas se for um desses países aí que o acordo funciona bem, sim, contaria. Perfeito. Interessante né? Demais. Então, perfeito. Dessa questão de trabalho, aproveitando, eu queria falar um outro tópico, também todo mundo tem dúvida, que é a questão da bolsa. A pessoa, por exemplo, recebe um grant, né, um patrocínio, uma bolsa e tal. Perfeito. A questão é a seguinte, a Receita Federal tem uma posição super em cima do muro sobre isso. Ela fala assim, ó, se for bolsa, puramente bolsa, não tributa. Parece que dói no coração dela falar, não tributa. Agora, ela tenta botar todas as pegadinhas para desconfigurar a bolsa, para dizer que a bolsa é tributada, sabe? Então ele fala assim, se a bolsa exigir serviços em troca ou algum tipo de contraprestação da pessoa, eu descaracterizo como bolsa e vou considerar salário. Então, ou seja, digamos assim, às vezes a bolsa fala que a pessoa para ter a bolsa tem que, sei lá, às vezes fazer um tutoring, né? Uma monitoria para os estudantes, umas coisas assim. Ou tem que entregar no final um livro, um trabalho pronto. Põe alguma condição, a Receita vai querer tender a dizer que aquilo é um salário. Caramba! Entendeu? A bolsa para a Receita, assim, é como se fosse uma doação. Tu te dá o dinheiro e não quer nada em troca. Até a questão de assistir aulas, de manter média, isso tudo ia ser configurado como contrapartida. Se a gente for ler a lei bem rigorosamente, tudo isso é contrapartida, né? Ou seja, na verdade, eles tentam inviabilizar a bolsa. Sim, exatamente, né? Até porque geralmente, né, essas são condições aí. No mínimo, assistir às aulas é sempre algo que é uma contrapartida. Que é uma condição, né? Exatamente. Bom, mas aí a pessoa tem que ver a própria situação, analisar bem como é que ela vai declarar isso, né?
Se for para seguir a lei rigorosamente, praticamente não vai existir bolsa isenta. Toda bolsa vai ser tributada. Agora, às vezes, se a bolsa, assim, se é uma contrapartida, igual você falou, mínima, só ver as aulas. Porque se é uma contrapartida, assim, você tem que dar aula. Às vezes isso É existe, né? diferente. Aí realmente é pouco, parece um trabalho, né? Tem isso também no Brasil. Muita gente briga com a Receita por conta disso, porque às vezes a faculdade exige alguma coisa da pessoa, né? E a Receita fica ali em cima, não, tem que tributar e tal. Mas no exterior, se for uma bolsa bem tranquila, que peça o mínimo possível, eu acho que dá para você declarar que aqui no Brasil você declararia que é um rendimento não tributável. Né? Você vai declarar na declaração, ganhei lá, por exemplo, $5.000 ou 5 mil euros ao longo do ano, como rendimento não tributável, natureza bolsa de estudos. Aí tem que olhar bem o caso a caso da pessoa, né? A situação dela, exatamente como é que é a bolsa. Eu só estou avisando porque a lei tem essas pegadinhas. Perfeito, perfeito. Não poderia ser mais pontual, né? Acho que é um Né? público aqui que a gente realmente E fala quer muito sobre saber questão de disso, né? bolsa. Exatamente. Até Bom, antes que a na gente parte. prossiga, Uhum. desculpa, se eu puder só fazer uma perguntinha rápida aqui que também veio do Wesley, ele perguntou assim sobre a viabilidade do cartão pré-pago, né? Se você pensa que é uma questão viável, até para a gente voltar O um pouquinho cartão nesse tópico. pré-pago, ele tem aquele IOF também alto, 6%. Então, eu acho que hoje a melhor solução são essas contas no exterior. Perfeito. É porque eu trabalho muito com direito tributário e investimento. Para ser bem preciso, você teria que levar em conta também o risco da variação cambial, né? O cartão pré-pago meio que você já deixa o dinheiro lá. E a conta no exterior, se você tiver que mandar todo mês, igual recentemente que o dólar subiu muito, pode ser que num mês você fique apertado. Mas numa época normal, em que não tem muita variação cambial, a conta é bacana. Se você tiver ali receoso, né, como por exemplo esse período agora, esse primeiro trimestre, está tendo variação demais, aí pode ser que, embora o IOF seja maior, o cartão seja mais interessante, porque você já trava aquele câmbio, né? Interessante. É um ponto Se a bem gente considerável, né? está pensando ao longo de um ano, você pode mesclar. Leva um pouco no cartão e vai tentando a conta, né? Vai se Faz organizando sentido. aí. Definitivamente, faz todo sentido, sim. Então, na questão de remessas, né, quem está acompanhando aqui também, vocês têm mais alguma pergunta para a gente chegar na questão aí dos contratos também? Se alguém tiver alguma pergunta, vai mandando aqui, né? Então, se você tem mais alguma coisa preparada para falar sobre remessa, a gente segue no ponto Não, da acho que de remessa, aí senão a remessa gente segue agora pro- tá tranquilo. Perfeito, perfeito. Então, vamos seguir para os contratos, né? Quem recebe aí, então, essas bolsas justamente de pesquisa, né, que vai fazer aí uma pesquisa em laboratório, né, que envolve tanta questão, envolve propriedade intelectual, envolve, enfim, inúmeros pontos, né, geralmente depois publicação de artigo, de obras científicas, então tem muito detalhe, né, tem muito detalhe aí, e essas bolsas, elas podem, como você falou, a questão ali de requerer as contrapartidas, né, mas elas acabam envolvendo vários pontos, né, muitas vezes até os NDAs, né, os Non-Disclosure Agreements, É são verdade. coisas aí que você assina até antes de sair do Brasil, antes de fazer, né, junto com a matrícula da universidade. Então, as questões legais aí são muito colocadas. Mas talvez antes da gente entrar diretamente nesse assunto, chegou uma pergunta aqui também, né? Então vamos aproveitar. Mas tem que declarar o valor que está no pré-pago no imposto de renda? Pergunta do Diário de Vestir. O pré-pago, normalmente é um dinheiro que você já tem no Brasil, né? Você tem que carregar ele com o dinheiro que você já tem. Pelo câmbio de hoje, eu tenho R$ 6.000 e põe no pré-pago $1.000, ok? Eu já tinha esse dinheiro. Então, eu só vou precisar declarar esse cartão pré-pago caso eu vire o ano sem ter gastado. Porque é como se eu tivesse uma poupança em dólar. Aí eu coloco lá, né? Equivalente em dólar e tal. Que é um patrimônio que você tem. Mas na maioria dos casos, você carrega e gasta logo. Então, não tem que declarar. Perfeito, perfeito. Entendeu? Essa pergunta é boa também porque é o seguinte: essas contas bancárias que você tem no exterior, se você vira o ano com elas, né? Tem que declarar no imposto de renda. Conta no exterior, com $1.000 ou $10.000, né? Não usem sua conta no exterior para atuar como doleiro. O pessoal ficar depositando dinheiro para você no exterior e você depositando aqui em reais. Isso não pode, tá? Isso gera uma distorção terrível, porque digamos que você manda $2, $3.000 só para se manter. Aí seus amigos lá fora falam: vou depositar para você em dólar, você faz alguma coisa para mim em real ou alguma coisa do tipo. Chega no Uhum. fim do ano, você tem um patrimônio na conta incompatível com o seu patrimônio real. Sim. Então, não façam isso, tá? Usa só para você. Perfeito, perfeito. Várias dicas de ouro aí, né? Tem que reassistir a live depois só para ir anotando aí cada uma delas, né? Muita coisa, É. legal demais. Então tá, mas chegando então na questão dos contratos de pesquisa, né? Geralmente a universidade já vai mandar isso pronto, né? O laboratório, o professor que vai
cuidar disso. Mas eu queria saber também de pontos gerais aí, doutor, que você talvez já tenha tratado ou que já tenha conhecimento sobre, né? De modo geral, assim, quais que são talvez as cláusulas mais comuns, quais que são aí talvez os problemas mais comumente enfrentados? O que você teria Claro. para falar sobre esse assunto? Bom, a primeira questão é essa das bolsas, né? Porque às vezes quem concede a bolsa é a própria faculdade, às vezes é um outro órgão. Você tem a fundação do Lehman mesmo, né? Que dá bolsas lá nos Estados Unidos, e vários tipos de fundação no mundo inteiro aí, às vezes até a própria ONU, tem órgãos que dão bolsas e tal. Então, às vezes o contrato com a bolsa é um contrato em separado. Aí você tem que olhar ele com bastante cuidado para ver se ele vai ser tributável ou não, quais são as condições da bolsa, se vai pagar todo mês, paga de uma vez só, paga no final, né? Se inclui reembolso. Porque às vezes é um contrato que não tem nada a ver com a sua faculdade. Sim. Então isso é interessante olhar com cuidado. E agora, em relação ao próprio contato com a faculdade, eu acho que os pontos principais é quando a pessoa está indo realmente com o intuito de ser pesquisador. Então, por exemplo, às vezes sai um pesquisador aqui do Brasil, se você olhar na internet mesmo, tem vários exemplos da FAPESP. Ele vai emprestado para o exterior, ou vai lá só para terminar uma pesquisa, ou vai fazer aquele que a gente falou, sanduíche, né, doutorado sanduíche e tal. Essa pessoa que já é pesquisadora e está indo no exterior para continuar o trabalho, ela tem muitas questões em relação à propriedade intelectual do que ela está pesquisando. Porque às vezes tem uma briga entre as universidades, né? A Universidade do Brasil fala, não, a propriedade intelectual é minha, porque eu que financei a pesquisa inicial. A faculdade no exterior fala, não, a parte da pesquisa você veio para cá porque você precisa do meu equipamento, ou precisa do meu corpo docente e tal. Então a propriedade intelectual é minha. Isso se reflete às vezes em questões assim, na hora que a pessoa quer publicar um livro não consegue, porque tem uma briga entre os direitos da revenda do livro, né? Ou só pode publicar na editora de determinada faculdade. Uhum. Então esses pontos de propriedade intelectual são muito importantes, especialmente para quem é pesquisador e está saindo do Brasil com essa mentalidade. Para quem não é pesquisador profissional, também tem muitos pontos importantes. Não é exatamente esse, né? Mas tem, como você falou, a questão da confidencialidade, a questão de como que ela pode divulgar aquilo ali, né? Se ela é obrigada ou não a usar a editora da faculdade, se ela tem liberdade total sobre a tese dela, ou se os direitos da tese dela são, direitos de publicação, eu digo, né? São daquela faculdade no exterior. E fora algumas questões muito delicadas que tem hoje em dia, que é o seguinte, no exterior, especialmente aí, a gente pensa nos Estados Unidos e no Canadá, você tem hoje muitas regras de conduta na universidade, né? Muitas limitações ao free speech, ao discurso livre. Então, às vezes, você vai atuar num tema de sociologia mais polêmico, a faculdade pode até vetar sua tese, né? São temas aí que a gente... O que vem à cabeça aí? Transexualismo, influência da religião na política pública, tem várias questões assim. Temas mais polêmicos. Temas mais polêmicos. Mas, assim, polêmicos num sentido popular. Mas se a sua pesquisa é sobre aquilo, você vai falar só sobre aquilo, né? Então, tem que prestar muita atenção nas políticas internas da universidade. Porque às vezes você vai assinar o contrato, vai ser um contrato em padrão dizendo assim, você se compromete a seguir as políticas internas. Aí você tem que ir lá ver as políticas internas quais são, né? Então esse também é um ponto bem delicado e pega muito brasileiro, né? Porque aqui, na verdade, dentro da faculdade, a nossa faculdade tem muitos problemas, mas esse não costuma ser um deles. Você pode até ter uma perseguição, um controle assim indireto, mas normalmente a faculdade não te fala, você não pode falar disso, né? Você não pode falar sobre aquilo. Basicamente faz o que você quiser. No exterior não, você tem às vezes políticas por escrito mesmo, né? Mais restritas. Para quem vai estudar na Ásia, aí você pensa aí na China, ou em alguns países da Ásia lá, islâmicos, tal, né? Tem crescido agora. Às vezes você tem restrições objetivas mesmo, né? Não pode tratar desses assuntos, aqueles assuntos. Então tem que tomar bastante cuidado com isso também. Poxa, muito, muito interessante. Eu não tinha parado para pensar nesse ponto, mas realmente faz muito sentido, né? E dá para ver claramente, né? Essa questão aí de vários países que têm esses pontos aí mais controvertidos, né? E que provavelmente não seja a melhor ideia estudar numa instituição do país, com professores do país, com funding do país, Claro. falando, talvez, fazer uma crítica ao país, né? Então, não encaixa tudo muito bem, né? E eu vejo que isso aumenta de importância agora, né? Por quê? Porque tem mais brasileiro indo estudar nos países novos, digamos assim, né? No Oriente Médio, né? Na Ásia, que não ia tanto. Até aqui para o Japão, mas a China agora é uma coisa nova. Você tem várias bolsas de estudo do próprio BRICS, muitas mesmo, né? O pessoal estudar na Rússia e tal. Então, tem que prestar atenção nessas diferenças.
Na África também isso acontece um pouco, mas na África você tem menos bolsas, assim, vai menos gente, né? Mas tem que prestar atenção. Faz muito sentido, né? Até talvez países que têm aí uma religião oficial do Estado. Então, nossa, tem Sim, né? muito Os países mesmo. islâmicos e tal, tem bastante coisa. Uhum. Bacana demais, bacana demais. Talvez, né, pensando aqui, pode levar até você a perder seu visto, né? Inclusive, agora pensando aí Sim, pode levar até pra cadeia, né? Negócio sério. na cadeia. Não É. só, não só as questões aí civis, né? Faz muito sentido, nossa. E de modo geral, assim, quando se depara em um problema internacional nas questões aí de contrato de pesquisa, talvez na questão ali da propriedade intelectual que a gente comentou, né? É mais comum fazer-se questões aí de arbitragem nesse sentido? Existe uma coisa mais comum? Ou talvez você tenha que litigar em mais do que um país? Existe aí Isso é um tópico bacana, padrão, tinha até mais ou marcado menos? para falar, que é o seguinte: quando você vai assinar um contrato internacional, tem que prestar especial atenção ao foro, né? Da justiça Hum, para a qual você pode apresentar aquele contrato. A grande maioria desses contratos de faculdade não usam arbitragem. Eles escolhem o foro do próprio país, ou da própria até da cidade onde vai ter a faculdade, né? Então, uhum, às vezes você tem lá uma faculdade dos Estados Unidos, vai ter o foro de Nova York, ou o foro da Califórnia. Então já vem escrito do contrato. Isso quer dizer o quê? entendi. Se der algum problema, você não vai poder entrar na justiça aqui no Brasil. Vai ter que entrar lá, Uhum, contratar um advogado lá, né? É caro. É claro que se você vai lá fazer um mestrado, digamos, de humanos, uhum, e você não espera ter uma propriedade intelectual, você quer só realmente aprender aquilo, ou na área de música, não sei, assim, não é uma coisa da qual você vai extrair um produto, uhum, isso não é tão importante. Mas se você vai, igual a FMG aqui tem um polo bom de tecnologia aeronáutica. O cara que vai fazer mestrado, doutorado em tecnologia aeronáutica, porque ele quer fazer um míssil, uma asa nova para um uhum. avião, um motor, né? Ele quer fazer uma Sim, sim. coisa, assim. Ou mesmo na área Uhum, de uhum, química, quer desenvolver um composto. Você tem hoje muita coisa na área médica. Então, se a pessoa tem esse objetivo, sim, ela tem que estar disposta a litigar uhum, lá, caso dê algum problema de propriedade uhum, intelectual, né? E aqui no Brasil, dificilmente isso acontece, mas no exterior acontece muito assim, que a faculdade licencia a tecnologia para empresas privadas que estão atuando lá. Na China também isso é super uhum. comum. Então pode ser que apareça um conflito, né? Pô, eu fiz lá um super motor bacana, mas ele já tem uma licença pré-vendida para uma empresa, e você não está Sim. insatisfeito com aquela questão, né? Aí você pode ser levado a litigar no exterior. Dificilmente você vai conseguir alterar o foro do contrato. Porque se você chega Uhum. para a faculdade e fala, não, eu quero estudar aqui, a não ser que você seja assim, super gênio do mundo, mas normalmente a faculdade tem 10 mil alunos, ela não vai fazer um foro para cada um, né? Você É vai isso ter que que eu pensei, aceitar. né? Geralmente é um contrato de É, adesão, né? Você só claro, assina de e... vontade de adesão. Então, você tem que saber medir o que você está disposto a fazer. Se é uma área altamente técnica, da qual vai ser um produto, você tem que estar disposto a bancar aquilo ali. Agora, se é uma área em que você está ali só mesmo para ter o conhecimento, e a sua reclamação vai ser uma coisa menor, sei lá, o professor faltava muito, o currículo não é o que eu esperava, aí, talvez não vai valer a pena litigar. Não é como aqui entrar no Brasil no Procon, né? Fazer uma Sim. reclamaçãozinha. Não é assim que funciona. Uhum. Os estrangeiros também que vêm estudar aqui têm a mesma dificuldade. E até um pouco maior, porque aqui, como tem muitas instituições públicas, né? Ele tem que processar o governo. É muito mais difícil do que uma instituição particular, né? Então, assim, cada um assume os seus riscos. Perfeito, perfeito. Faz todo sentido mesmo. E eu penso que geralmente as pessoas na área do direito, né, vão aí ter as questões geralmente relacionadas à escrita mesmo, né? Então, a questão da sua tese, a questão aí dos artigos escritos na pesquisa, mas dificilmente vai chegar num produto, né, e tudo mais. Então, ou vai Aí é ser até mais bem a questão do menos comum, livro, né? né? Mas é bem menos. Para quem vai para o direito, na maioria das vezes é mais tranquilo, né? O Sim, máximo que sim, vai com ter que ter certeza. ali é uma discussão sobre autoria, talvez, coautores. É menos drástico. Uma temática muito interessante, né? E o legal também, né, eu acho que sempre conferir essas questões aí dos contratos. A gente falou lá no começo sobre as contrapartidas, né, a questão tributária disso. Mas também, especialmente ao ganhar uma bolsa, né, é importante ficar sempre atento a essas contrapartidas para que você não corra o risco também de perder ela, de perder às vezes o status de estudante, né? Claro. Então, todos esses detalhes aí do código de honra, código de conduta da universidade, sempre são aí documentos importantes para se estudar, para entender, para que justamente você não tenha esse tipo de problema, né? Então,
perder a bolsa, perder o status de estudante, aí perde, né? Tem que sair do país em, sei lá, 5 dias, assim. Claro. Então, tem que ficar muito ligado, né? São É. vários detalhes aí que realmente não dá para Abusar brincar, né? também nessa questão do trabalho, né? Porque às vezes você está com um visto que permite Isso. 20 horas de trabalho, mas às vezes o pessoal anima demais e abusa também, tomar muito cuidado com isso. Exatamente, exatamente, nossa. E tem países aí, por exemplo, como os Estados Unidos, né, que, pelo menos pelo que a gente conhece, um pouco mais comum, né, geralmente, assim, você perder um visto, ter algum problema assim, É, pode acabar ocasionando problemas em renovações futuras, né, então, claro, pra você voltar lá depois, né? isso, exatamente, então tem que cuidar também com essas, tipo, sanções, digamos assim, que podem acontecer, né. Ah, olha só que É. interessante. Se você ficar devendo a faculdade no caso de não ter bolsa, a faculdade vai te executar no Brasil? Ah, boa pergunta. Pode sim. A forma dessa cobrança é que depende muito. Porque, por exemplo, se o contrato que você tem com a faculdade diz que o foro é lá, ela inicialmente vai tentar te cobrar lá, digamos que ela entra com um processo de cobrança lá. Aí depois daquele Uhum. processo de cobrança vai ser, digamos, validado no Brasil. Tem um procedimento especial para isso que passa até pela STJ. Então isso existe. Agora, muitas vezes as faculdades pedem que você assine um termo, como se fosse uma nota promissória, um título de crédito, um termo adicional só relativo à cobrança do que seja, da tuition e tal. Esse termo não precisa entrar na justiça lá. Ele pode ser apresentado para pagamento aqui. Então você pode ser protestado aqui, sabe? E hoje o mais comum não é nem isso, embora isso aconteça, é muito comum aquelas pré-cobranças no cartão de crédito, que mesmo você Uhum. cancelando o cartão de crédito aqui, você tem muita dificuldade. Você cancela o cartão, mas a cobrança já está dentro dele. Então o banco, a financeira continua te cobrando. É claro, sim, que uma faculdade por causa de US$ 500 provavelmente não vai vir aqui no Brasil te cobrar. Mas se for uma cobrança alta, ou então se for uma faculdade que tem muitos brasileiros, já tem um problema recorrente com isso, ela vem, dá uma procuração para um escritório aqui no Brasil e eles cobram, sabe? Sim, faz Inclusive, sentido. naquela crise de 2008, dá um caso bacana, aquela crise de 2008, que foi que deu aquela quebradeira geral no mundo inteiro, teve bairros inteiros de brasileiros no Japão que vieram para o Brasil. Inteiros, assim, vinha lá 1.000 pessoas. E o pessoal que vinha, todo mundo deixou para lá carro financiado, cartão de crédito, não tinha como pagar. Comprou a passagem e voltou. Né? A fábrica mandava embora 5.000 funcionários, os 5.000 faziam as malas e vinham. Mas teve tanto brasileiro com dívida lá que eles nomearam um escritório em São Paulo e ele saiu aqui executando todo mundo. Entendeu? Mas foi um caso Uhum. extremo. Normalmente eles Sim, sim. não fazem isso. Mas assim, não é, você não deve imaginar que o negócio não tem repercussão, não. Pode ter sim. Uhum. Sim, não, perfeito, perfeito. E pelo que eu tenho visto, assim, eu conversei já com diversos estudantes internacionais aqui nas minhas lives, e me parece que a prática é sempre, antes de deixar você, por exemplo, começar as aulas ou até antes da primeira prova, você já tem que estar com a tuition do semestre inteira paga, né? Então, É, dificilmente as instituições trabalham com mensalidade no exterior, exatamente, com diferente aqui risco, no né? Brasil. É Então, você verdade. já paga o semestre inteiro antes de começar as aulas. Então, esse risco aí acaba sendo bem menor, né? O É risco é você não verdade. pagar e não assistir nenhuma aula, mas ter o Isso. risco aí de você não conseguir pagar no final. Eles já pensando nisso, né? Já tem toda essa precaução. Então, é bem interessante, né? Já cobram Diferente no mesmo início, né? disso. É verdade. É muito legal, muito interessante mesmo. Doutor, essas eram as perguntas que eu havia separado aqui, né? Se alguém mais tem mais alguma pergunta sobre a questão aí de tributação dos contratos, aproveita para mandar. E enquanto isso, queria pedir também, se você tiver mais alguma coisa que você preparou também, que você gostaria de falar. Claro. Primeiro agradecer aqui a live, achei um tema super interessante, né? E fico muito feliz que o pessoal esteja estudando no Brasil e fora. Queria falar duas coisas, na verdade. Primeiro é que eu gravei uma aula bacana sobre contratos internacionais. Estou preparando o site para liberar, mas quem tiver interesse pode me adicionar lá no perfil do Instagram, que eu mando o link para vocês assim que ele estiver pronto, tá? Explicando essa questão de foro, lei aplicável. Eu acho que para quem for do direito vai ser muito interessante. E eu queria reforçar, então, para mandar para vocês essa aula, de graça e tal, bem bacana. E em segundo lugar, é que quem está estudando fora, que vocês explorem as possibilidades que o mercado internacional tem hoje. Vocês pensam só recentemente, o que saiu de regulação que no Brasil praticamente não tem nada? Bitcoin, operações financeiras com Bitcoin, como o lançamento de moedas, né, que eles chamam de Initial Coin Offering, financiamento com base em Bitcoin. Você tem hoje o Green Finance, né, que são empréstimos internacionais
correlacionados à contrapartida ambiental. O próprio Banco dos BRICS já tem isso. O Príncipe Charles, lá na Inglaterra, semana passada, lançou uma carta pedindo que os bancos façam isso. Vários bancos já aderiram. Aí você tem uma questão também de controle de mercado, né? Se isso é uma coisa justa ou não, se pode impor essas coisas ou não pela lei brasileira. Então, assim, tem um mundo de coisas acontecendo que dá para ser explorado, especialmente na área do direito, mas também na área de economia, finanças, tecnologia, né? Toda essa parte de startups tecnológicas envolvendo a área aeroespacial, até por isso que eu mencionei. Então, você tem satélites, drones. São coisas que estão acontecendo, assim, num mercado muito quente e que no Brasil ele se desenvolve muito lentamente ainda. Então, se vocês estiverem fora, procurem esse tipo de coisa, porque vocês podem trazer investimento para o Brasil, fazer negócios bem interessantes no exterior e no Brasil, sabe? É um tema muito, muito bacana. Poxa, muito bacana, né? Como eu disse para vocês, né? Sigam o doutorado, preparem aí o storage do seu celular para tirar muito print, né? Porque tem análise que é sempre muito boa lá nos stories dele. Então, vale muito a pena vocês seguirem ele, ver o que ele está recomendando lá. Tem aí questões aí para o pessoal das relações internacionais que me seguem também. Claro. Mas, mais uma vez, queria agradecer, doutorado, pela sua disponibilidade, pela sua produção de conteúdo também, né? Por desmistificar um pouco e popularizar realmente a questão tributária, né? Que é sempre tão cheia de mistérios, tão cheia aí Tão temida, né? questões. Exatamente. E aí, só com as dicas que você deu hoje, aí a galera já consegue economizar muita coisa, né? Então, imagina uma consultoria completa. Então, muito obrigado mesmo pela sua disposição, né? Klaus, eu que agradeço, é um grande prazer. Queria deixar sempre as portas abertas aqui também, sempre que você tiver, e como você comentou sobre o seu livro, para que eu possa também divulgar aqui a sua aula, desculpa, né? E eventualmente também, quando vierem as suas outras obras, aí com certeza que esse seja um canal para fazer essa divulgação. Então, obrigado demais, né? Uma ótima semana aqui para todos nós. Eu que agradeço, viu? O pessoal que assistiu, muito obrigado aí pela audiência. Espero que as dicas tenham sido boas. Qualquer dúvida, me escrevam. Bons estudos para vocês. Klaus, muito obrigado, tá? Valeu, gente. Uma boa noite a todos. Até mais. Tchau, tchau.